Como é que você tá? Graças a Tá Deus. coisa boa. É uma alegria estar aqui com você, com o pessoal do CEAL. Pronto, estamos aqui. Eu já vi que a gente já está ao vivo aqui, né? Não está Coisa aparecendo para boa. mim aqui ainda não. Para mim tá ao vivo, muito bom aqui. Já tá todo mundo. Tô vendo aqui todo mundo. Aqui já estou aqui. Olha só. Já estou vendo aqui que estamos ao vivo. Para você não consegue? O pessoal já está aqui, Não, já tem gente achei. dando boa noite, deixa eu ver. Marina foi a primeira a dar boa noite. A Darlene está dando boa noite. A Conceição. O pessoal já está aqui, ao vivo, né? O pessoal já está aqui conosco. Você vai fazer o compartilhamento? Deixa Já eu estou ver. fazendo. Isso. Enquanto isso, eu vou fazer aqui também colocar aqui. Quando você enviar, eu vou passar em lista para todo mundo. Pronto. Pronto. Então vamos, Pronto. deixa eu ver quem já está aqui. Compartilhou já? Marina, Vitória, já compartilhei. Tá A bom. Conceição, Darlene, Moreira, Eduardo. Pronto. Quem mais Eu que está vou... chegando aí com a gente? Pronto. Tá aqui compartilhado. Falta em lista aqui também. Pronto, vou compartilhar aqui. Isso. Hoje é 22. Eu acho que você colocou aí na chamada 21, Ana. Não, tá 22. Nossa, para mim está aparecendo Estudo e Aplicação do Magnetismo Espiritual 21/10/2020. Será que é no... Aonde que tu tá vendo? Porque aqui Eu tô no vendo... Face, no Face eu tô vendo que a descrição tá 22. Vou colocar aqui na lista dos amigos do CEAL, você vai ver, ó. Você vai receber agora, ó. Não sei se aparece para você, ó. Estudo e Aplicação do Magnetismo Espiritual. Ah, entendi. Não, mas é alguma coisa, porque na descrição tá 22. Tá esquisito isso, né? Estranho, né? Essas coisas do Facebook, coisas do Facebook. Eu acho que a gente já enviou para todo mundo. Vamos ver aqui o pessoal chegando. Deixa eu ver. Denise. Isso. Eu vou agora abrir aqui uma sala. Opa! Gente, isso tá muito Pronto. esquisito pra mim aqui. Tá Tem alguma difícil, coisa né, errada. hoje? Eu vou só dar uma saidinha aqui só pra atualizar, ficar Tudo bem, calmo então eu um fico pouco. dando boa noite aqui o pessoal, né? Eu tô vendo a Vanúzia. Como vocês estão podendo ver, a Ana tá com um probleminha aqui no... Deixa eu ver aqui quem foi que já... Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, quem foi que já comentou aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, a Marina, o Eduardo, somos todos CEAL. Olha aqui, o pessoal que está aqui, Marina Vitória. O pessoal que está dando Gente, aqui boa noite. pois é, tá bem ruim, viu? Vou ter que acompanhar por aqui porque eu não tô vendo, os comentários não estão aparecendo para mim Ah, e aí fica complicado. Então tá, vou aqui falar com a Neumin, tá dando boa noite, a Rosinha, a Rita, Rafael, Regiane, Nena, Tio Nil, Fernanda Almeida, Vanúzia, Rosinha, o Reginaldo, a Vilma, coisa boa, Felipe, Rosângela. Então, gente, só para avisar aqui que já está dando erro para mim, até para acessar os comentários de vocês aqui, não está aparecendo no chat, não sei o que está acontecendo hoje. A Maria, quem mais? O Roger, Tiane, Nice, o povo chegando aí.
Então, realmente, eu tô com a dificuldade aqui de ver os comentários. Não tá aparecendo isso para mim, infelizmente. Qualquer coisa, eu vou ter que acompanhar aqui, quando a gente for ver as perguntas, essas coisas, a gente tem que acompanhar pelo do Face. Então, gente, você já nos perdoe se a gente não conseguir ver todos, porque nem sempre no Facebook também dá para ver todos os comentários, né? A gente tem esse probleminha. Ou a gente consegue acessar todos os comentários aqui pelo StreamYard, mas hoje o StreamYard está dando problema. É tanto que eu estou vendo que tem 40 pessoas aqui, ou mais agora, e para mim aqui só está aparecendo 8 pessoas, né? Bem Isso, estranho. isso, tá bem aqui. Para a gente tá um pouquinho difícil. Mas não tem problema, a gente faz, só não vamos ter o rosto de vocês, que é que, né, eu gostei muito do comentário da Neuza, de paciência. Não sei se ela já está online, a Neuza, que ela disse, não foi, Ana, naquele comentário no Instagram, ela disse que na pandemia participou de vários grupos espíritas, mas no CEAL ela disse que se sente em casa. Então, obrigado a Neuza, né? Eu falei Neuma, né? Neuza de Paciência, do Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, né, semanalmente, de segunda a sábado, nos nossos estudos, nossas lives. Vocês viram que eu estou sem um peixe, né? Meu peixe se afogou na chuva. Oh, Acredita? meu Deus! Não Não acredito. caiu sobre ele a Ai, água, graças a mas já Deus. teve a chuva ali, eu me afastei um pouquinho. Então vocês não vão ter hoje o peixinho, mas ele está aqui, tá? Depois ele volta para o lugar A dele, o Denise lugar de está falando destaque. que o problema é no Facebook, que tá desde cedo que tá assim. Ah, então graças a Deus que não é só aqui, né? Ok. Tá doido mesmo. Tá Então bem vamos ruim, viu, pegar. gente? Tá bem ruim, mas vai dar certo. Vai ter que dar. Vamos fazer a nossa prece inicial. Cícero? Sim? Então vamos lá. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, mais uma vez estamos aqui em Teu nome e te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Te pedimos a Tua bênção e o Teu amparo, que os nossos anjos de guarda possam estar conosco, nos envolvendo com seus fluidos salutares, com seu abraço amigo, nos inspirando melhores sentimentos, melhores pensamentos, que possamos nos recolher para refletir sobre as tuas leis divinas e assim poder colocar em prática, Senhor, porque queremos ser felizes em Ti. Queremos ter fé, queremos que alimente a nossa coragem, a nossa paciência e a nossa resignação diante daquilo que não podemos mudar. Fica conosco, Senhor, agora e todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Então vamos ver se eu consigo colocar o texto de hoje, né? Só. Peraí, deixa eu ver se eu consigo logo compartilhar para ficar mais tranquila. Vamos dando. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o pessoal, né? Avisando da Deu prece do certo. Instagram às 6 horas, né? Todo mundo está indo fazer a prece, tem sido uma bênção a prece do Instagram. O estudo de sábado sobre a fé. Queria registrar que eu fico tão feliz quando eu vejo a Rosângela participando. O pessoal já está fazendo a campanha. Volta, Rosângela, né? Então, tá todo mundo aqui querendo o retorno da Rosângela, todos nós esperando, mas ela está se recuperando, ficando bem forte para voltar com toda a sua energia característica. Um abraço, Rosângela.
Então é isso. Vou colocar, lembrando, né, que a gente está estudando esse mês as expiações terrestres. São exemplos retirados do céu e inferno, que nos ajudam a entender por que que nós sofremos, por que que estamos passando por certas provações, e também nos ensina como lidar com essas mesmas provações. A gente já está no nosso quarto caso, né? E hoje o caso é bem interessante, é uma expiação bem difícil, diferente das outras, acredito, né? E aí a gente vai tentar refletir um pouco que aprendizado que a gente pode tirar com essa expiação. Então, vamos lá, vou fazer a leitura. Talvez eu vou tentar dividir um pouco, porque como não tem diálogo, né, é mais uma narração, então talvez a gente tente parar, ou eu posso ler também, dependendo de como a gente for caminhando, tá bom? Vamos lá. Céu e Inferno, segunda parte, Exemplos, capítulo 8, Expiações terrestres, um cientista ambicioso. A senhora B. de Bordeaux não sofreu as pungentes angústias da miséria, mas foi toda a vida uma Marte de dores físicas pelas incontáveis doenças graves de que foi acometida. Durante 70 anos, desde a idade de 5 meses, e que quase todo ano a puseram à porta do túmulo. Foi envenenada 3 vezes pelos ensaios feitos nela pela ciência incerta, e seu temperamento, arruinado pelos remédios, tanto quanto pelas doenças, deixou até o fim dos seus dias vítima de intoleráveis sofrimentos que nada podia acalmar. Sua filha, espírita cristã e médium, pedia a Deus, nas suas preces, para aliviar suas cruéis provações, mas seu guia espiritual lhe disse para pedir simplesmente para ela suportar com paciência e resignação, e ditou-lhe as instruções seguintes. Então, vou dar só uma paradinha aqui, só para a gente pontuar algumas coisas, deixar bem enfatizados, né? A senhora B, ela passou por uma provação, uma expiação bem difícil, né? A vida toda ela sofreu dores físicas intensas, né? Foi acometida de doenças graves. Você vê que isso aconteceu desde os 5 meses, né, de idade. Então, a vida inteira ela esteve adoentada e sofrendo dores físicas. Aí, olha esses acontecimentos, né? Ela foi envenenada 3 vezes pela questão de experiências incertas. E isso arruinava tanto o seu corpo, como piorava a sua doença, né? E aí ela tinha muitos sofrimentos intoleráveis que não conseguia, que nada aliviava. E aí a sua filha, ela pedia muito o quê? Que pudesse aliviar as provações dela, né? E o guia espiritual pediu que, ao invés de ela pedir para aliviar as cruéis provações, que apenas a suportasse com paciência e resignação. E aí a gente vai ver agora o conselho do anjo, da médium, né, do guia da médium, ditando como ela deve lidar e explicando as causas, né, e por que que a mãe dela estava passando por isso, por que que ela não deveria pedir para aliviar as dores, mas apenas pedir resignação e paciência para o caso da mãe dela. Então, vamos lá. Tudo tem sua razão de ser na existência humana. Não há um único dos sofrimentos que causastes que não encontre um eco nos sofrimentos que suportais. Nenhum de vossos excessos que não encontre um contrapeso em uma de vossas provações, de vossas privações. Nenhuma lágrima cai de vossos olhos sem ter de lavar uma falta, às vezes um crime. Aguentai, então, com paciência e resignação vossas dores físicas ou morais, por mais cruéis que vos pareçam, e pensai no cultivador, cujos membros pendem de cansaço, mas que continua sua obra sem se deter.
pois tem sempre diante dele as espigas douradas, que serão os frutos da sua perseverança. Tal é o destino do infeliz que sofre na vossa terra. A aspiração para a felicidade que deve ser o fruto da sua paciência, torná-lo-á forte contra as dores passageiras da humanidade. Cecília, eu acho que a gente pode pontuar aqui essa parte, dar uma paradinha, porque esse primeiro trecho, ele vale para todos nós, né? Ele vale para todos nós. Quando ele está falando, ele está falando de uma forma geral, né? Que tudo na existência humana tem a sua razão de ser, todo o sofrimento que a gente encontra e que a gente precisa suportar tem um motivo, é justo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões. Obviamente, aqui já é um texto que a gente já sabe que é de um espírito superior. Por quê? Porque o Kardec já fez a análise da comunicação. É tanto que ele colocou, tanto que ele já colocou aqui a resposta, né? Mas vale como, digamos assim, vale como uma pessoa que só uma pessoa está perguntando se não vai ter hoje, se não vai ter a live, porque eu acho que a pessoa não está achando pelo problema do Facebook, Ana, eu estou enviando aqui. Sim, então aqui a gente vai ver o que é uma análise de comunicação. Vejamos que o espírito já começa de uma forma geral, ele ainda não está tratando especificamente do caso dela. Ele está falando da justiça divina, onde ele diz o seguinte: nada, não há único dos sofrimentos que não encontre um eco nos sofrimentos, não há único dos sofrimentos que causastes, que não encontre ecos nos sofrimentos que suportais. Isso. Então ele mostra que há essa relação intrínseca entre o modo como nós nos comportamos e aquilo que nós iremos sofrer. E ele vai terminar com a metáfora da colheita, que é fundamental para a gente entender, que é essa questão do plantio, né? Aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente planta, a gente vai ter que colher. E isso é um fato. E o Espiritismo vem mostrar isso. E depois ele diz uma coisa muito importante, ele ainda está trabalhando, o espírito faz primeiro uma questão geral, isso é típico dos espíritos, primeiro dá uma abordagem geral, depois ele vai falar do caso específico. Nenhuma lágrima cai de vossos olhos sem ter que lavar uma falta. Então ele já mostra uma das características da dor, como um instrumento educativo. Ele está lavando uma falta. Nenhum dos vossos excessos que não encontre um contrapeso em uma privação. Então, os excessos de hoje gerará privações de amanhã, seja escolhidas por mim, seja impostas pela lei. Depois que ele mostra tudo isso, ele pede paciência e resignação. Tem que ficar muito claro aqui, ó. Aguentar com paciência. Aguentar é um verbo muito bom. Por quê? Porque não é fácil. Por isso que o aguentar faz todo o sentido. Com paciência as vossas dores físicas ou morais. Então, as situações que nos afligem moralmente, as situações que nós somos colocados em xeque, por exemplo, quando nós somos colocados em situações que não é uma dor física, mas é uma dor moral, isso é uma prova para que a gente não se desespere, para que não fique magoado, para que siga confiando em Deus, depositando a esperança em Deus. Então ele vai por esse caminho e depois ele mostra quem nós somos. Nós somos aquele espírito que precisa cansado, mas precisa continuar. Porque nós somos esse agricultor que está cansado, mas que visualiza o futuro. Que ele usa como metáfora das espigas brilhantes. Para nós, a gente
está trabalhando, cultivando o nosso íntimo, a nossa alma, para buscar esse futuro que está adiante. Não é para a vida presente, não é para hoje. Ontem o Daniel falou uma coisa bem interessante, a gente é muito imediatista. A gente faz tratamento espiritual 3 meses, já acha que é Santo Agostinho, Francisco de Assis. Vejam que esses almas levaram a vida inteira para se transformar. E a gente quer, em 4, 5 lives, já ser almas boas. E é um trabalho que vai durar do primeiro ao último dia da existência. Ana? Vou ler mais um pouquinho, porque daí eu já respondo a pergunta da Conceição. Vou ler mais um pedaço aqui, tá, gente? Assim ocorre com tua mãe. Cada dor que ela aceita como uma expiação é uma mancha apagada do seu passado. E quanto mais cedo todas as manchas forem apagadas, mais cedo ela será feliz. Somente a falta de resignação torna o sofrimento estéril, pois então as provas deverão recomeçar. Portanto, o que é mais útil para ela é a coragem e a submissão. É o que é preciso pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe concedam. Então, eu vou voltar aqui para a pergunta da Conceição, tá? E aí a gente continua de novo. Eu estudei o texto 2 vezes, confesso que tive um pouco de dificuldade para o entendimento. Minha pergunta hoje é: que ocorre ao espírito quando lhe falta resignação ante sofrimentos? Ele terá de recomeçar a prova e expiação? A gente tem falado muito nisso, sabe, Conceição? A gente tem repetido muito isso, que a falta de resignação, ela vai esterilizar o sofrimento. Se eu lamento, se eu reclamo, se eu não aceito a vontade divina, eu estou esterilizando, porque eu não estou aprendendo nada com aquele sofrimento. Então, quando eu não aprendo com aquele sofrimento, a prova deixa de validar, entendeu? Ou algumas coisas eu consigo aprender, mas eu vou ter que voltar e vou ter que passar por novas expiações, novos sofrimentos, porque ele diz, ó, quando ele diz assim, ó, ocorre o mesmo com a tua mãe, assim ocorre com a tua mãe. Cada dor que ela aceita como expiação é uma mancha apagada. Então, cada prova que a gente passa, cada expiação que a gente passa, e aceita a vontade de Deus, suportando com coragem, com paciência, a gente está apagando a nossa falta, a gente está reparando a nossa falta. Porque a gente, como o Cícero colocou antes, a gente pode reparar de várias formas. Uma é pagando aquilo que a gente fez realmente, a gente precisa passar por certas expiações mesmo. A outra é reparando com o bem, né? Reparar com o bem. Então, eu posso tentar fazer as duas. Diante daquilo que eu não posso mudar, uma doença que não tem cura, por exemplo, eu preciso me resignar, né? Quando eu digo assim, uma doença que não tem cura e que a gente já buscou todos os tudo aquilo que tem para a gente, que está aí oferecendo. A medicina não consegue, aí eu recorro ao magnetismo, o magnetismo também não consegue, eu recorro à homeopatia, já tentei recorrer a todos os meios, e esses meios não me oferecem a cura ou alívio. Então, eu tenho que me resignar nesse momento. Aquilo que eu não posso mudar, eu tenho que me resignar. Se eu não me resigno, se eu reclamo, se eu estou o tempo todo lamentando, se eu estou o tempo todo... E a lamentação, gente, é uma falta contra Deus, né? Porque eu estou dizendo que aquilo que Ele faz por mim, que Ele está fazendo, não é correto, não é justo. E, na verdade, a própria expiação e a prova é uma oportunidade de a gente se melhorar. É a misericórdia divina atuando. Porque quando a gente vem para cá, para a Terra, é uma oportunidade. Então, por isso que Ele vai fazer isso. Se a gente não se resigna, se a gente não não aprova o que Deus nos deu, aí a gente vai ter que voltar. E talvez essa prova seja de outra forma pior. Então, por isso que a gente tem que buscar fazer o melhor de nós nesse momento, para que a gente não sofra outras expiações piores ou para que a gente não vá para outros mundos piores, né? E para que a gente não esterilize o sofrimento. Oi, Ceci. Tem uma pergunta muito boa da Júlia, mas que pena que não está aparecendo aqui para nós. Eu queria mais uma vez explicar a vocês que é assim, quando vocês fazem comentários, aparecem aqui. Vocês estão vendo que esse da Conceição a gente pôde colocar
aqui, mas alguns não estão aparecendo porque está acontecendo alguma coisa no sistema. Então, e ainda tem um problema, é que o Facebook só libera alguns Exatamente. comentários. A gente não tem acesso a todos, tá? Então, eu vou logo pegar essa aqui, que foi uma pergunta da Júlia, que eu achei muito legal, porque dá para a gente refletir bastante. Ela pergunta assim, ó, então, eu posso até não sentir nada no meu corpo físico, como uma dor ou algo assim, mas posso quitar minha falta aguentando, convivendo com alguém que me incomoda e eu nada ou quase nada posso fazer para acabar? Sim. O contato, o Santo Agostinho diz que a aridez do coração humano, o contato com corações áridos, secos, corações endurecidos, é uma forma, ele diz que tem duas maneiras da gente, dois desafios no planeta de provas e expiações. A intempérie da natureza, ou seja, quando a gente está encarnado, a gente tem que dar um jeito de viver melhor, porque tem períodos de seca, tem enchente, a gente tem que ter cuidado com a produção de alimentos, tem que cuidar da natureza, tem que encontrar o equilíbrio entre o consumo e a produção. Isso é a questão do lidar com a natureza, porque nós somos egoístas até no lidar com a natureza, porque a gente polui, a gente desmata, a gente faz queimada, isso tudo é porque a gente não sabe lidar com a natureza, a gente precisa desenvolver. Essa é um dos objetivos da gente estar encarnado, buscar essa harmonia com o planeta. E o outro é lidar com a intempérie das naturezas e o segundo com a aridez dos corações humanos. Então, quando a gente está em contato com pessoas, nós sofremos muito, porque as pessoas, por que a gente sofre? Aqui é que é o problema. A maior parte da causa dos nossos sofrimentos não é porque as pessoas são como elas são. A causa dos nossos sofrimentos é porque elas não são como nós queremos nós gostaríamos que elas fossem. Aí é onde é um aprendizado que o Espiritismo nos dá, que é libertador. Você não está sofrendo porque ela é assim. Você está sofrendo porque ela não é como você quer. Inclusive no direito que ela tem de sofrer, de ser diferente, de quebrar a cabeça, de ter as pancadas da vida. É esse o desafio. Porque como nós somos espíritos imperfeitos, o que é que a gente faz? Quando você quer fazer o bem a uma pessoa, e essa pessoa não aceita o bem que você quer fazer, você fica com raiva dela, fica com raiva de si, diz que é besta, fica com raiva do bem que se faz. Então, esse é o espírito imperfeito. O espírito bom, ele pergunta, eu posso te ajudar? A pessoa diz, não. Pronto. Quando você quiser ajuda, eu estou aqui. Por isso que a gente tem que, para quebrar essa controle, essa vontade que a gente tem de ser Deus, a gente encarna e convive com tanta gente que faz. Você diz aqui, isso é preto. A pessoa diz, é branco. E a gente fica desesperado porque a gente está vendo que é preto. E ele, é branco, é branco. E a gente tem que compreender que se ele está dizendo que é preto, é um direito dele pensar assim. Ou você está dizendo que é branco, é o direito dele pensar assim. E não cabe a mim me desesperar por ele. Eu tenho que tentar compreender isso. Então, é uma prova das mais árduas, das mais difíceis conviver. Nada se compara com conviver. É muito mais fácil, por exemplo, a palavra fácil deve ser esquecida agora. Apaguem o que eu disse, porque nenhuma prova é fácil. Mas eu estou dizendo assim, a resignação diante de uma dor, às vezes, ela surge até, não, vem com um tempo, você vai aprendendo a conviver com aquela dor. Agora, aprender a conviver com a escolha diferente do outro
para o espírito imperfeito, porque ele é orgulhoso, é o que há de mais doloroso, porque a gente não se conforma de que alguém não faça o que a gente manda. Ana? Oi? Eu acho que a Ana congelou, deve ter caído lá. E aí eu vou continuar aqui. Oxe! Então eu vou continuar aqui, lendo aqui os comentários. A Ana acabou de me dizer que faltou energia, ela vai já voltar aqui para ver como é que vai ser, tá? Tá. Olá, pessoal que está dando boa noite, né? O pessoal que chegou agora, a Ana tá vendo isso daqui. O Domingos está falando, né? A expiação, contudo, representa uma contenção temporária da liberdade individual. É isso mesmo. Quando ele fala assim, ó, assim ocorre com a tua mãe. Cada dor que ela aceita com expiação, porque essa mulher passou por muitas dificuldades, né? Ela passou por muitas dificuldades. É uma mancha apagada do seu passado. E quanto mais cedo todas as manchas forem apagadas, mais cedo ela será feliz. Por isso que a gente tem que ter o conceito de resignação. O que é uma resignação? É uma compreensão de que nós podemos ser felizes, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Essa é a resignação. É uma certa felicidade que a gente tem, porque a resignação não é triste, assim como a resignação não é covarde. A gente é resignado porque a gente está disposto a aprender. É quando a gente vai para a escola, naquele dia que você vai disposto a estudar. Embora vá ter tarefa, embora vá ter prova, você está feliz pela oportunidade. Lógico, quando a gente é aluno, isso só dura 2 dias, 3 dias, depois a gente esquece, né? Mas essa felicidade por aprender, mesmo sabendo que é difícil, mesmo sabendo da dificuldade, isso é a resignação, porque eu posso aprender. Isso é que é maravilhoso no conceito de resignação. Não tem nada a ver com submissão. Mas se a gente observar para nós e disser assim, meu Deus, primeiro, tudo que eu passo, todas as situações que eu vivo, todas, primeira coisa, eu posso superar. Não tem nada que eu passe, nada que seja algo destruidor. Eu tenho força. Até porque o primeiro conceito é o meu espírito é imortal. O meu espírito é inatacável. Então, esse já é o conceito inicial. Esse aí já é o primeiro caminho. Passado isso, esse conceito de que o meu espírito, primeiro, ele não é destruído, tudo que eu passo é um aprendizado. Deus está me ensinando a ser melhor. Porque ser orgulhoso não é feliz. Ninguém orgulhoso é feliz. Ninguém orgulhoso é feliz. Sabe quando é que o orgulhoso é feliz? Quando ele é obedecido. Quando ele é obedecido, ele fica muito feliz. O egoísta, ele é feliz quando? Quando ele é servido. Mas ninguém é servido do primeiro ao último dia da existência. Se você tiver uma vida longa, se nós tivermos uma vida longa, vai ter um dia que o nosso corpo vai se fragilizar, a gente vai depender uns dos outros. A gente vai precisar, se a gente adoecer, eu vou precisar de um médico. Todos nós precisamos uns dos outros, por isso que o orgulhoso nunca se satisfaz, porque ele nunca tem o controle absoluto. O orgulhoso sempre sofre. E eu sempre digo, não há nada para quebrar mais o orgulho do que o AVC. Quando a gente começa a se paralisar e diz assim, meu Deus, agora eu não consigo mais fazer as coisas. O peso que a doença nos dá. Nos tratamentos espirituais, as pessoas sempre dizem assim para mim, Cícero, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar numa cama, dando trabalho aos outros. Pensamento do orgulhoso.
porque a gente não quer dar trabalho. Nós queremos sempre ser autossuficientes. Nós queremos ser Deus. Porque só Deus se basta. Nenhum outro ser se basta. Só Deus se basta. Só Ele é pleno em si. Nós precisamos sempre do outro. Por isso que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Nunca amar a si resolve. O amor de si é importante, mas amar somente a si não resolve. Deixa eu ver aqui se está tendo mais pergunta. A Ana está aqui pelo celular tentando responder as questões. Deixa eu ver aqui. Quando moramos com neto, filho, pergunta a Denise Lopes, sabemos todos que a partilha de tudo, limpeza, dinheiro, alimento, é obrigação, goste ou não. Mas quando a pessoa se faz de esquecido, aí pega. Eu reclamo muito, mas sofro muito. Então, como resolver? Ficar calada, cansada? Eu vou responder essa pergunta depois, porque a minha coordenadora já disse que eu tenho que continuar a leitura. E eu não tinha continuado porque eu estava esperando por ela. Mas vamos lá. Então, agora vamos lá, porque a gente tem que entender o caso da vida passada. Tua mãe foi outrora um bom médico, diz o guia para médium. Muito conhecido numa classe em que nada custa para assegurar o bem-estar. E na qual ele foi cumulado de dons e de honrarias. Ambicioso por glória e riquezas. Querendo alcançar o apogeu da ciência. Não em vista de aliviar seus irmãos, pois não era filantropo, mas em vistas de aumentar a sua reputação e, por conseguinte, sua clientela. Nada lhe custou para levar o bom fim em seus estudos. A mãe era martirizada em seu leito de sofrimento porque ele previa um estudo nas convulsões que provocava. A criança era submetida a experiências que deviam dar-lhe a chave de certos fenômenos. O velho via apressar seu fim. O homem vigoroso sentia-se enfraquecido pelos experimentos que devia constatar a ação de tal ou qual beberagem. E todas essas experiências eram tentadas no desgraçado sem desconfiança. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de reputação, tais foram os motivos de sua conduta. Foram precisos séculos e terríveis provas para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso. Depois o arrependimento começou sua obra de regeneração. E a reparação está terminando, pois as provas desta última existência são brandas, perto das que ele aguentou. Portanto, coragem, se a pena foi longa e cruel, a recompensa concedida à paciência, à resignação e à humildade será grande. Aqui, meus amigos, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a descrição do que esta mãe agora, que sofre tanto, fizera em uma outra existência. É muito importante que a gente saiba que nesse caso aqui é o caso típico da expiação clássica, que é aquele que fez muitos males, experiências, foi uma situação bem difícil, e agora passa pelas dores que plantou. Cuidado para que a gente não transforme isso em regra, porque como vocês já viram, várias foram as formas de expiação, há repercussão, mas essas repercussões podem ser abrandadas, como nesse caso aqui. Ele mesmo diz que comparado o que esse espírito provocou em outra existência, isso é muito pouco, comparado o que ele provocara numa existência anterior. Então, o que a gente está vendo é que há uma justiça divina. Ninguém sofre sem ter um porquê. Agora, vamos a essa parte aqui que eu queria dar uma ênfase, que pena que a gente não está aqui, colocando aqui, eu não posso colocar para vocês, porque eu não tenho acesso, como eu não sou o coordenador da sala, eu estou na condição de convidado também, né? Só que a coordenação está faltando energia, sobrou, eu fiquei sozinho aqui, né?
Mas eu queria muito ler isso aqui com vocês, porque essa frase é maravilhosa. Ele diz assim: coragem, vós todos que sofreis. Primeira coisa, coragem, vós todos que sofreis. Pensai no pouco tempo que dura a vossa existência material. Pensai nas alegrias da eternidade. Chamai a vós a esperança, esta amiga devotada de todo o coração sofredor. Olha que beleza. Chamai a vós a esperança. Nunca nos pode faltar, meus amigos, a esperança. Quando a gente perde a esperança, a vida perde o sentido. Mas nós temos que saber o que esperar. Eis a questão. A fé que vos mostra o céu, onde a esperança vos faz penetrar antes do tempo. É a fé para as coisas do Espírito. Que o que nos falta é o alimento da alma. Oremos, meus amigos. Se a gente conseguir vencer uma vez, isso dá uma força tão grande. Você estava quase para se entregar, para ter um comportamento equivocado. Mas você pede força a Deus. Mesmo com a alma despedaçada. Mas você diz assim, eu não quero. Tenho esperança, Ana voltou. Então você está com a alma bem fragilizada, mas se você se fortalecer uma vez, isso já vai te dar mais força para o próximo passo. Chamai também, eu estou nesse parágrafo, né, que ele fala da coragem. Aqui é o fundamental, o mais lindo. Chamai também a vós estes amigos que o Senhor vos dá, que vos rodeiam, vos apoiam e vos amam, e cuja constante solicitude vos leva de volta àqueles que haveis ofendido ao transgredir as suas leis. Chamemos o nosso anjo da guarda, os bons espíritos que nos rodeiam. Chamemos estes espíritos. Por isso que nós os evocamos nas nossas preces. Por isso que nós fazemos questão de ensinar as pessoas que devem evocar seu anjo da guarda. Porque o anjo da guarda é que nos leva de volta para aquele que nós ofendemos. Nós ofendemos a Deus. Lembra quando Jesus diz assim, porque eu tive fome e não me destes de comer, porque eu tive frio e não me cobristes, porque eu tive sede e não me destes de beber, porque eu estive preso e não me visitastes. O Cristo diz isso e os apóstolos estupefatos ficam, mas quando nós tivemos assim? Aqueles que o questionavam, quando nós tivemos assim, mestre? Quando nós tivemos com fome? Quando tu estiveste com sede, nós não te demos de beber? Quando? Aí Jesus explica. Toda vez que não fizestes a um destes pequeninos, é a mim que estarás a fazer. Aqui ele nos mostra que é no outro que a gente se aproxima de Deus. Jesus é um modelo para que nós retornemos a Deus. É um modelo para que a gente não fique pensando assim que a nossa consciência, amortecendo a nossa consciência. Não. A gente precisa ter uma fé ativa, lidando com todas as questões que o mundo nos impõe. Ana, comente, que eu fiquei aqui falando enquanto você voltava. Eu não sei o que é que tu já comentou. Calma, tu tem acompanhar pelo celular, mas, gente, faltou energia aqui. Depois a internet não estava querendo voltar de jeito nenhum. E aí eu fiquei um tempo ali tentando no modem, tentando reconectar. E aí tô dando graças a Deus que eu tô aqui com vocês.
Eu não sei se tu tinha visto a pergunta da Edneuza, não sei se você abordou, que ela pergunta assim: com a resignação a alma pode se curar? Com certeza é uma ferramenta, porque quando você tem, eu acho que o Cícero já falou sobre essas questões, mas eu acho que quando você se resigna, né, e aceita com fé em Deus e suporta as dores, você já está ali nesse seu progresso, né? Ele já vai aliviando as tuas dores e curando também a tua alma. É um processo. Porque não seria apenas um elemento a cura da alma, né, Ana? Sim, Tem a isso. resignação, Por aí isso que você eu tem... disse que faz parte E do por isso que a gente processo. pede, né, os 4 elementos da cura da alma, Edneuza, que o Kardec disse, os Espíritos são 4, o processo de cura são 4, né? A força para resistir ao arrastamento dos maus pendores, a coragem para fazer o que é certo, a resignação para compreender as provas que passamos e a paciência, porque não é no nosso tempo. Então, força, coragem, paciência e resignação da cura, por isso que são os elementos da cura da alma, por isso que são as palavras do tratamento espiritual que define o tratamento espiritual. O que é que nós devemos buscar em todo o tratamento espiritual, toda a cura da alma, nós devemos buscar essas 4 palavras: força, coragem, paciência e resignação. É o que a gente tem que pedir todos os dias, que os anjos nos inspirem na prece. Nós pedimos que Jesus nos dê a força, mas é porque os anjos, né, Jesus, os anjos não tem diferença nesse sentido de quem vai nos inspirar, já que os anjos são os mensageiros de Deus, são os olhos de Deus sobre nós, mas essas 4 palavras é o que nós necessitamos para curar nossa alma. Nós temos que tentar alcançar força, coragem, paciência e resignação. São os elementos definidores da cura. Se eu conquisto um, tá bom, mas eu preciso trabalhar os outros, né? Vai trabalhando em rede. Sim. Aí faz parte do processo, mas o fato de você se resignar, ele já ajuda muito, e ele vai te ajudar no processo, sim, de curar a tua alma, mas como o Cícero colocou, ele é um dos elementos. E aí, sinceramente, eu não sei o que ele já, o Cícero comentou, porque eu estava tentando ao mesmo tempo acompanhar e ao mesmo tempo, mas assim, eu queria colocar que o que mais me chamou a atenção nesse caso, se a gente comparar com os outros casos, né? Os outros casos, você vê que as pessoas passaram por provas, as expiações eram provas ou reparação, outras foram provas escolhidas que a gente já viu, e as pessoas que estavam sofrendo já tinham uma certa condição moral. Aqui a gente não vê tanto, porém, a gente sabe que, pelo que a gente está vendo aqui, não fala nada sobre se ela reclamava, se ela se lamentava, vê só a questão do pedido da filha, que pedia para aliviar as dores da mãe. E aí, só com essa questão da pergunta, eu acho muito importante para a gente entender isso, que a gente vai poder pedir, alivia a minha dor ou cura a minha doença. A gente pode até pedir, né? Mas a gente tem que estar muito preparado e muito consciente para Muito consciente, muito preparado para aquilo que vai ouvir, para a resposta que vai ter, né? A Ana parou nessa hora, né? Para a gente perceber isso, né? Gente, ó, a gente precisa entender em tratamento espiritual que nós vamos receber não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. A dor foi sagrada no Monte das Oliveiras. Isso tem que ficar claro. A dor foi sagrada no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Jesus nos ensinou a orar quando na dor, quando na agonia, quando nós estamos passando por dificuldades, a gente
tem que orar como no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras o Cristo disse: Pai, afasta de mim este cálice. Aquilo que ele iria passar, ele pede, nos ensinando: afaste este cálice, mas que se faça a tua vontade. Perceber que a vontade divina, deixar a vontade divina agir em nós, permitindo que a vontade de Deus se faça e não a nossa, porque a causa do sofrimento que nos consome é esse atrito entre a nossa vontade e a vontade divina. Nós estamos separados, afastados de Deus. A gente arrisca e diz que nós sabemos o que é melhor. Não sabemos. Não sabemos. Nós somos crianças. Do ponto de vista do Espírito, somos crianças. Só queremos o que nos agrada. Somos crianças quase mimadas. Só que somos mimados pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. Então, a gente precisa fazer aquilo que Blaise Pascal nos ensina da aposta. A gente precisa apostar que as leis de Deus vão nos fazer felizes. Isso é o que é o determinante. Então, a gente vai perceber que quando a gente tem esse desejo de cumprir a vontade divina, a gente se dedica a estudar as leis de Deus. Porque a gente não sabe diretamente, assim, o que é que Deus quer. A gente tem que estudar, buscar entender. O que é estudar? É livros que precisam ser lidos? É uma ferramenta. Os livros que se lê são ferramentas. Os livros sobre moral, os livros, qualquer forma de aprendizado é uma ferramenta. Mas é buscar olhar assim, o que foi que eu fiz no dia de hoje? Quais foram as escolhas? O que foi que eu já fiz ao meu próximo? Será que eu não estou sofrendo agora porque eu já agi mal anteriormente? Esse estudo de si, do comportamento, é que faz com que a gente compreenda que o sofrimento que nós passamos não é injusto. Porque a gente vai indo, buscando a causa dos nossos sofrimentos. A gente começa a analisar, observar por que nós estamos passando, pelo que estamos passando. Aí a gente vai começando a compreender que chegamos num problema, né? Nós chegamos num fato, né? Então eu já sei. Eu estou passando porque durante muito tempo eu fui assim, assado. Eu não dava a minha opinião, eu ficava calado, eu nunca dizia aquilo que eu estava pensando. Porque às vezes não é só um comportamento ativo, né? Eu fiz isso. Às vezes o que eu deixei de fazer, como a Tati está dizendo aí no chat, o que é que eu deixei de fazer que também é causa dos nossos sofrimentos. Aí o segundo passo é como agir diferente agora. Por que é um problema o agir diferente agora? Por quê? Porque eu criei um condicionamento. Isso é o arrastamento das paixões. É uma coisa bem simples, arrastamento das paixões. Eu vou dar um exemplo bem prático. Veja, quem de nós não esteve já em um ônibus lotado, estando de pé naquele ônibus lotado, e uma pessoa pisou no nosso pé? Mas ela pisou naquela unha que estava encravada, que estava doída. E a gente olhou para aquela pessoa que pisou no nosso pé com raiva.
sendo que a ação dela foi involuntária, porque ela não ficou assim, ele tem ali uma unha encravada e eu vou pisar no pé dele. Era uma situação. Era uma situação porque o ônibus estava lotado, a pessoa não sabia que o seu pé estava doente, mas ela pisou. E ao pisar, você teve dor, mas não só a dor, você teve raiva. Nós ficamos com raiva da pessoa. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu ia de ônibus para a faculdade no horário, à noite, e muitas pessoas que tinham passado o dia trabalhando estavam voltando para casa. E a gente indo para a faculdade, e aí as pessoas vinham suadas de um dia de trabalho, no ônibus lotado, e tinha algumas pessoas que exalavam, né, um mau cheiro, porque era suor de trabalho, de uma pessoa que passou o dia no corre-corre. Ela não fica pensando assim, olha, eu vou ficar mal cheiroso para transformar a vida da pessoa no inferno. Mas a gente ficava com raiva daquela pessoa que passou o dia trabalhando, que estava suado, sim, que estava com mau cheiro. Porque isso é suor, isso é humano, isso é um corpo trabalhando. A não ser que você seja diferente, o seu suor seja perfume. Mas depois de um dia exaustivo de trabalho, o suor está lá. E a gente ficava com raiva, porque nos incomodava. Essa raiva que a gente sente de algo que não nos foi feito, brota, que é como o ciúme. A gente quer se controlar e não consegue, porque agora ela é uma paixão que nos domina. É uma paixão que nos domina. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso fazer a Ana voltar. Pronto, aqui voltou, né? Então, essas paixões a gente precisa combater. Como é que a gente combate? A paixão também, essa tristeza que a gente sente, uma melancolia que nos invade. É engraçado que ela tem pontos, né? Às vezes é uma tristeza, a gente está um desânimo e a gente não consegue sair. Outras situações, essas situações desses sentimentos, por isso que eu não sei se todos prestam atenção, já entenderam por que eu peço na prece a força para resistir ao arrastamento do mal e para não nos deixarmos entregar às paixões que nos caracterizam. Porque tem dia que a gente está com vontade de matar todo mundo. Se passar pela minha frente, eu atropelo. Isso é espírito imperfeito. Tem dias que a gente está, como é que se diz assim, dominados por sentimentos que não são compatíveis. Então, você tem a influência, e é engraçado que todo mundo coloca, os espíritos adoram colocar isso na conta dos maus espíritos, quando na verdade são as paixões que nos caracterizam. O que os maus espíritos existem, que eles ficam lá nos dando a força, é verdade, mas somos nós quem temos essas questões que eles apontam. O mau espírito nos diz assim, fique com raiva, mas ele não nos coloca a raiva. Essa raiva já habita em nós. Por isso que nós temos que nos controlar, vigiar e tentar modificar, ter uma... Por isso que quando Jesus diz assim, aquele que te bate a face oferece a outra, você está criando uma possibilidade nova de reação. Porque qual é a reação até então? Se alguém me dá um tapa, eu devolvo outro tapa. Quando eu digo eu faço uma ação contrária, eu estou criando um novo campo de possibilidades. Eu estou dizendo assim, olha, eu não vou revidar aquilo que você me faz. Existem outras maneiras, eu posso seguir. Ana, você quer comentar? Menino, eu gostar. O pessoal Força, só rindo aqui. coragem, O pessoal paciência. esqueceu de pagar a internet ou não. Aí os meninos não foi nem a internet, é a luz, porque a energia falta. Já 2 vezes aqui faltou seguida, né? Aí a internet apaga e para voltar é uma linha.
Não, eu não sei nem se você completou, se você pegou meu raciocínio, se você finalizou. Sim, eu acho que eu entendi o que você estava falando e completei, que eu falei assim, que você disse, a gente tem que ouvir, aí parou, né, tem que estar preparado para ouvir, aí eu fui pelo caminho, que não é o que eu quero, mas o que Deus quer para nós. No tratamento espiritual, Exato, a gente sempre tem que bater muito exatamente. nessa E a tecla, gente né? fala muito isso, né? Porque para quem está em tratamento do magnetismo, porque hoje, por exemplo, eu estudo a aplicação magnetismo espiritual, porque é o dia que funciona o tratamento de magnetismo semi-espiritual na casa, né? Então, para quem está em tratamento, a gente não pode, muitas vezes, querer pedir o alívio das nossas dores, e a gente pode pedir, como o Kardec nos ensina, mas a gente tem que estar preparado para ouvir, como nesse caso, né, que a filha, como médium, ela ouviu que a mãe tinha que passar por aquela situação e que ela tinha que pedir era força, coragem e resignação para que ela suportasse e aliviasse, né? E o que eu acho interessante, aí eu não sei se você finalizou, é quando ele coloca, né, ó, observação, após a morte, a senhora B deu, quer a sua filha, quer a Sociedade Espírita de Paris, comunicações em que se refletem as mais eminentes qualidades, e em que ela confirma o que fora dito de seus antecedentes. Então, assim, depois ela desencarnou e veio contar as suas histórias, né? E veio confirmar aquilo que ela estava realmente passando. Então, ela passou por uma prova e aparentemente conseguiu, né? Conseguiu passar na prova, conseguiu tirar o fruto das suas expiações, pelo que o anjo colocou e pelo que Kardec coloca aí no final, né? A gente interpreta sutilmente aquilo que está sendo dito ali. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam isso, né? Vai ter cura para minha doença? E a gente tem que responder isso. Você pode pedir, a gente vai fazer tudo que a gente pode na questão do magnetismo para aliviar as dores, para tentar curar. A gente pode tentar curar, o nosso objetivo é curar, mas tem que ser conforme a vontade de Deus, né? Sempre conforme a vontade de Deus. Seja feita a vontade do nosso Senhor, porque talvez a doença seja a minha cura. Tem gente que diz isso e é verdade. Às vezes aquela doença que eu estou passando, ela pode ser a minha cura moral. Não é a física, é a moral, né? E a gente está vendo isso nesses casos de expiação. E aí eu queria lançar aqui para vocês uma pergunta, queria saber quem é que topa. Semana que vem a gente tem um estudo preparado aí, a nossa querida Dinélia está preparando o estudo, ela deve estar aí conosco, né? E um estudo bem interessante, então a gente está meio que encerrando os casos de expiações hoje, e aí eu estou pensando, para a gente continuar esses estudos das expiações, no mês que vem a gente estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vejam só do que ele trata, né? Ele vai tratar da justiça das aflições, então, por que é justo as aflições? As causas atuais das aflições, porque há causas que passamos hoje que é dessa vida, não é da vida passada, né? Então, ele vai tratar dessas causas, vai tratar das causas passadas, anteriores das aflições, a essas que a gente está estudando, que a gente viu que algumas provas são referentes ao que fizemos no passado, vai tratar esquecimento do passado, os motivos de resignação, por que eu tenho que me resignar, e por aí vai. Então, assim, esses são os principais aspectos. E aí tem várias instruções dos espíritos, né, de como a gente lidar, né, por que a gente sofre, falando que a felicidade não é desse mundo, sobre o bem e o mal sofrer. E aí eu queria saber quem é que topa a proposta de a gente estudar, né? Me digam aí quem quer estudar esse tema mês que vem, e se quiserem também sugerir, vamos investigar aí, também a gente aceita sugestões e vamos ver, mas eu acho que vai ser um tema bem legal. Esse tema eu estou querendo, na verdade, eu já estou sondando ele há algum tempo, né? Eu só acho que ele vai casar com esses exemplos que a gente está dando aqui das expiações e provas.
Tá aí o Marquinhos dizendo que é uma excelente proposta, dizendo que topa. Eu espero que ele esteja bem também para vir aqui com a gente falar sobre essa proposta, esse tema. E ele colocou até um item, eu acho que não saiu aqui, mas eu vou ler, tá? Não tenho. Que diz assim, o Marquinhos: oremos para que estejamos no nível da questão 967, né? Do Livro dos Espíritos. E é interessante pensar a doença como caminho, porque às vezes é o caminho, é a nossa salvação, né? A gente tem que tentar não deixar, a gente pode buscar em nossas preces pedir o alívio das nossas dores, mas sempre que a gente terminou o pedido, mas que seja feita a tua vontade. Oi, Cícero. Eu gosto sempre de lembrar o que Vianney nos ensina no Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, quando ele é taxativo, quando ele foi evocado para curar uma senhora, uma jovem senhora cega, uma jovem, depois às vezes é descrito como uma jovem senhora na revista, depois uma jovem no Evangelho, e ele começa dizendo assim: só Deus cura. Só Deus. Então isso tem que ficar muito claro para todas as pessoas. Só Deus cura. Não é médium de cura que cura. Não são os espíritos, sejam eles bons, sejam médicos do além. Não me importa. Só Deus cura. Porque sem a permissão divina, nenhuma cura ocorre. Então é só Deus quem cura. A gente deve ser sempre grato a Deus. Qualquer outro elemento é instrumento. O médico, ele é um instrumento. A medicina ordinária é um instrumento. O magnetismo é um instrumento. A homeopatia é instrumento. Só Deus cura. Isso tem que ficar muito, muito claro para todos nós. Tá aí. O pessoal está dizendo, tem muita gente já concordando com o tema, né? Tá aqui, vou ler por aqui também, tá, gente? A Denise já está dizendo que quer estudar o tema, o Marquinhos, a Rosângela. Aí a Regiane tinha até feito uma pergunta, porque mesmo não revidando as ofensas, nós sofremos. Isso a gente vai poder ver também nesse capítulo, é maravilhoso, para entender as causas do nosso sofrimento, mesmo quando algumas coisas a gente consegue já ver que estamos melhor. Algumas coisas a gente sabe que a gente está melhor, outras não. Então a gente não entende, né? Quem mais aqui? A Tati topou, dizendo que é um tema maravilhoso. A Rejane também topou. Reginaldo, Fernando. Aí a Conceição está dizendo, eu quero com certeza, vai fechar esses itens estudados. Por isso que assim, eu quero fazer esse link com esse capítulo, com esse tema que a gente estudou das provas e expiações. Julinha dizendo que está dentro. Ana Maria dizendo que todos os temas são importantes. A Vanusa dizendo que é um tema importante para compreender as aflições. Tionil. Aí o Marquinhos está dizendo que até comentar esse exemplo que você colocou agora. O Reginaldo dizendo que chega uma boa hora quando passamos por essas aflições que parecem intermináveis, verdade. A Dorinha dizendo que vai ser um bom estudo para todos nós. Mariana dizendo excelente. E a Rosângela, nunca deixar de buscar, mas só Deus com sua misericórdia e do meu merecimento. E é isso, gente. Hoje a gente vai para a segunda parte, já vamos finalizar essa primeira. O negócio aqui está bem difícil, e aí a nossa convidada de hoje já até concordou, né? Ela me mandou mensagem querendo me tranquilizar, e aí a gente não vai chamar ela hoje. Então eu vou criar expectativas e não vou dizer quem é, vai ficar para a próxima quinta, tá? E aí a gente vai para a segunda parte, já agradecendo os comentários, pedindo desculpa aí pelas dificuldades da internet, né? E eu espero que tenha ajudado, espero que a gente tenha instigado, porque na verdade o que a gente quer é instigar vocês a lerem, né, a buscarem, a estudar o Céu e o Inferno, que é um livro maravilhoso para a gente tentar refletir sobre esses exemplos que fazem parte da nossa vida, que é parte de nós. A gente, quando está lendo, pelo menos eu me sinto assim, quando eu estou lendo esses exemplos, né, a gente trabalhou alguns exemplos também no curso de formação mediúnica,
e a gente vai sentindo um pouco que a gente está ali, né? Que a gente está sofrendo um pouco e a gente percebe algumas coisas que refletem a nossa realidade. E aí a gente pode tirar muitas lições, muitas mesmo. E aí eu espero que vocês tenham gostado dos casos do céu e inferno, espero que continue lendo, continue se aprofundando, e mês que vem a gente vai para o outro. Como eu falei, quinta-feira que vem é um tema especial que a nossa querida Ednélia vai trazer para a gente, é um tema, um estudo que ela está preparando, mas em novembro a gente vem com os aflitos, já que todo mundo topou aí com a gente, né? E aí, a partir desse momento, a gente vai para a prece, né? E aqueles que quiserem colocar os nomes das pessoas que realmente estão doentes, que estão precisando do magnetismo espiritual, coloquem os nomes dos seus aqui. Só lembrando, gente, que quando forem colocar um nome, coloquem, se for muitas pessoas da mesma família, coloque por mim, pela minha família, né? Pela família, no meu caso, pela família Amaral, e aí, para resumir, assim, para pedir por essa família, porque na verdade quem vai fazer esse magnetismo é vocês mesmos. E também porque a gente já está tentando ir nesse processo de que quando chegar as lives presenciais, a gente não vai poder estar lendo todos os nomes, porque realmente diminui o tempo, né? Aqui a gente prolonga o tempo porque estamos todos em casa, mas quando voltar para o ritmo, para a rotina, a gente não consegue fazer essa mesma festa, né? E hoje também está impossível fazer, né, gente? Isso. Por conta da. Aqui a ferramenta não está mostrando os comentários. Então a gente pede que todos coloquem os nomes, mas hoje nós não iremos ler o nome das pessoas, porque nós não estamos com acesso aos comentários. Eu posso até tentar ler os que eu pegar aqui pelo Facebook, mas desde já a gente já pede perdão se não ler todos, né? Tem só avisando. Então, a partir de agora, vocês podem colocar os nomes, pegar água para você ou para aquele que está precisando da água magnetizada. Investir na bolsa pode ser para você. Se você tem foco, pode.
começar a ler agora os nomes das pessoas que estão em tratamento no céu. Pedimos por Roger, Lara Pereira, Benedita Dolores, Valéria, Rejane, Sâmia, Elisângela, Marina, Gessé, Ana Clébia, Ana Paula, Graça, Tiane, Ruth, Lara Xavier, Paola, Rosângela Esteves, José Paz, Lázaro, Moreira, Domingos, Joyce, Jane, Alanes, Larissa, Dulce, Rejane, Lourão, Flor, Edivânia, João Filho, Juliane. Eu peço que todos busquem uma imagem que lhes acalme, que lhes tranquilizem. Já voltamos, né? Eu vou tentar colocar a música aqui do meu iPad para a gente se acalmar. São questões da internet, né? Acontece isso no mundo de provas e expiação. Mas vamos fazer a nossa prece. Já pegue a água. Está todo mundo com a água já em mãos? Deixa eu ver se está todo mundo com a água já. Deixa eu só colocar aqui, vou procurar aqui a musiquinha para a gente ficar calmo. Peraí. Opa. Só um minuto. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Estamos todos em prece, buscando uma imagem que nos acalme, que nos tranquilize. Vou tentar colocar a música aqui, aí vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo ouvir, tá? Dá para ouvir? Vocês conseguem ouvir? Se alguém estiver conseguindo ouvir a musiquinha, me diga. Tá dando para ouvir, né? Pronto. Então hoje nós não vamos ler os nomes por uma impossibilidade técnica, mas cada um de nós vai buscar agora o anjo da guarda para que a gente possa fazer essa prece com os anjos. Fechemos os nossos olhos. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, louvado seja teu nome, Pai. Tu és a fonte da justiça, da bondade, do amor. Tu és a verdade. Fizeste-nos para ti, e nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Bendito seja teu nome, Pai. Aqui estamos reunidos para te agradecer. Agradecer pelo ar que respiramos. Quando sabemos que no dia de hoje há tantos lutando para respirar, sem conseguir.
Agradecemos pelo alimento que mantém nosso corpo funcionando. Quando sabemos que no dia de hoje muitos estiveram a mendigar um alimento para si e para a família, muitos ainda hoje nada comeram. Agradecemos pelo teto que nos abriga, que nos protege do calor do sol, do frio da noite. Quando sabemos que esta noite muitos dormirão ao relento. Obrigado, Pai, por tudo o que temos. Pois sabemos que tudo o que possuímos são oportunidades que Tu nos oferece, são bênçãos que Tu nos concede para que possamos utilizar como instrumentos da nossa transformação moral. Mas acima de tudo, que possamos ser úteis. Obrigado, Pai, porque podemos servir, porque podemos estender a mão, amparar alguém que sofre. Obrigado, Pai. Mas aqui também nos reunimos para Te pedir, ó Pai, permita que os nossos anjos da guarda venham até nós. Este ser que nos ama, que quer a nossa felicidade, que espera de nós uma mudança, uma escolha diferente. Ele nos olha com seu olhar doce. Ele não nos julga. E nesse momento, à nossa frente, nosso anjo da guarda nos abraça. Envolve-nos em seu amor, dando início à aplicação do magnetismo espiritual. Do alto da nossa cabeça surge uma luz. E desta luz, como uma chuva de bênçãos, cai sobre cada um de nós os fluidos que os anjos emanam. Todo o nosso corpo vai sendo tomado por esta luz. Vai sendo envolto nesta força, nesta energia que nos revigora a alma, tranquiliza o espírito. Vamos nos sentindo mais calmos. São os anjos que nos abraçam.
cada molécula do nosso corpo, cada célula, os tecidos, os órgãos, todo o nosso organismo vai sendo trabalhado. Uma paz invade a nossa alma. Se algum de nós estiver passando por uma doença e souber onde ela está localizada, se estiver sentindo dor, se estiver sentindo incômodo, observe que nesse instante, a região adoentada, a região afetada recebe uma luz com maior intensidade. São os anjos aplicando diretamente na região enferma, na região dolorida, os fluidos que necessitamos. Rogamos que as águas que estão destinadas a cada um de nós receba nesse instante os fluidos, modificando cada molécula desta água, transformando-a no medicamento que necessitamos. Um remédio para a nossa alma. Alguns poderão sentir no corpo um leve aquecimento na região afetada, um formigamento, um adormecimento. Alguns poderão estar um pouco sonolentos, outros nada sentirão. Mas tenhamos a certeza, os anjos estão aqui, atuam sobre nós. Por isso, peçamos a Deus que os enviam para nos ajudar. Pai, cura o meu corpo adoentado, Pai. Cura-me desta doença que se abateu sobre mim. Mas, ó Pai, acima de tudo, dai-me uma cura moral. Cura-me das doenças da alma. Que os anjos me inspirem a fé, a esperança, o bom ânimo. Que afastem de mim os sentimentos de tristeza, de melancolia, de raiva. Na certeza da presença e da ação dos anjos. Busquemos a Jesus. Jesus amigo, tu estás aqui. Estende a tua mão socorredora, ó Jesus, a cada um de nós. Ergue-nos, nós te pedimos. Dai-nos a força necessária para resistirmos ao arrastamento
dos maus pendores. Dai-nos a força para não nos deixarmos dominar pelas más paixões ou nos guiarmos apenas pelos instintos. Dai-nos, ó Jesus, a força para vigiarmos os nossos pensamentos, moderarmos os nossos desejos e não nos deixarmos seduzir por homens ou espíritos que não queiram o nosso bem. Dai-nos a coragem, Jesus, para combater no nosso íntimo o orgulho e o egoísmo que nos caracterizam. Combater as chagas que o orgulho e o egoísmo gerem em nossa alma. As chagas da inveja, do ciúme, da mágoa, do ressentimento, do ódio. As chagas que nos afastam do Pai, que aumentam o vazio em nosso íntimo. Dai-nos, Jesus, a coragem para cumprir a lei de Deus, para colocarmos em prática tudo aquilo que estudamos. Dai-nos, Jesus, a resignação, para que possamos passar pelas provas sem lamentar, sem murmurar, sem maldizer. Para que possamos passar pelas provas buscando tirar as lições de cada experiência que vivemos. Porque tudo o que passamos, só passamos porque Deus permite. E Deus, que é bom e justo, só nos oferece aquilo que podemos carregar, aquilo que podemos suportar e, acima de tudo, aquilo que precisamos passar. Dai-nos, ó Jesus, a paciência, porque tudo há de passar no tempo de Deus, não no nosso. Tu és, Jesus, o médico das almas. Por isso, nesse instante, através de Ti, cada um de nós irá fazer a sua prece por aquele por quem queremos que os anjos atuem. Aqueles que digitamos um nome, aqueles que estão vindo em nosso pensamento. Oremos em silêncio por todos estes, por quem pedimos.
Jesus amigo, escuta a prece que a Ti dirigimos. Abençoa, Jesus, a todos estes que sofrem, todos estes que passam por problemas, por dificuldades. Ó Jesus, derrama uma gota do Teu bálsamo bendito sobre as águas que para eles estão destinadas. Transforma-as em medicamento. Um medicamento que irá auxiliar na cura de cada um destes por quem oramos. Pedimos em especial, Jesus, pelos que passam pela prova da dor, aqueles que estão no hospital, em uma UTI, em uma enfermaria ou num quarto de um hospital. Aqueles que estão prestes a fazer um procedimento cirúrgico que acabaram de fazer. Aqueles que estão em tratamentos dolorosos, como a quimioterapia, a radioterapia, entre outros. Pedimos por aqueles que estão em estado terminal, aqueles que estão em coma, que estão em estado vegetativo. Ó Jesus, são tantos os sofrimentos, são tantas as dores. Se for da permissão divina, Jesus, cura-os neste instante, alivia-os das dores que sentem. Mas acima de tudo, nós pedimos, Jesus, inspira-lhes a resignação, que busquem observar a si e do momento que passa tirarem os frutos das provas, que confiem em Deus, que tenham a paciência que a fé produz. Abençoa, Jesus, os que sofrem. Rogamos pelos doentes da alma, os entristecidos, os deprimidos, aqueles que estão passando por crises de ansiedade, de pânico, aqueles que se encontram internamente vazios, aflitos sem saber o sentido da existência, aqueles com ideias suicidas. Ó Jesus, abençoa estes teus irmãos, envolve-os no teu amor, desperta-os, Jesus, para a fé, que busquem a Deus, que lembrem dos dias felizes que já viveram e que ainda viverão, que lembrem daqueles que os amam, que os anjos os inspirem a buscar ajuda. Rogamos, Jesus, pelas famílias que oram conosco, as famílias que nos pedem prece, as famílias entristecidas, enlutadas. Rogamos pelas famílias que passam pela prova
de cuidar de um dos seus que está doente do corpo, da alma. As famílias que passam pela prova de ter entre os seus um dependente químico. As famílias em desequilíbrio, em desarmonia, em processos de separação. Ó Jesus, abençoa todos estes lares, estas famílias que oram, que te pedem o amparo. Leva aos lares a tua presença, inspirando o diálogo, a compreensão, a paciência, o perdão. Rogamos por aqueles que desencarnaram no período da pandemia, que esta prece lhes sirva de prova da nossa afeição, que recebam o nosso abraço, que continuamos os amando, como eles nos amam, que os anjos os envolvam. Rogamos pelos suicidas, desperta neles, Jesus, para o perdão, para a misericórdia divina. Rogamos por todos aqueles que trabalham nos hospitais, desde as funções mais simples às mais complexas. Pedimos, ó Jesus, por todos aqueles que se dedicam a cuidar dos menos favorecidos, mães e pais de família, em busca de uma cesta básica, idosos esquecidos, abandonados, crianças e jovens sem orientação, pessoas em situação de rua. Rogamos por todos os que vibram na faixa da violência, do crime. Pedimos pela população carcerária. Desperta neste, Jesus, para o arrependimento, para a mudança na forma de proceder. Pedimos por todos nós que retornamos às nossas atividades. Desperta em nós para a responsabilidade que temos, para cuidar da nossa saúde e da saúde daqueles com quem temos contato. Pedimos pelas autoridades deste país, pelas autoridades do mundo, que tu possas iluminá-los, Jesus. Nesse instante, nós nos unimos a ti, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos protetores, aos espíritos familiares. E num só pensamento, nos dirigimos a Deus dizendo: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, Tu nos conheces tão bem, Pai. Tu sabes o que nos trazes aqui, o móvel das nossas intenções. Por isso nós te pedimos, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelo nosso comportamento. Perdoa-nos porque falhamos, por pensamentos e por atos. Perdoa a nossa ignorância, a nossa insistência em não querer cumprir a tua lei. Perdoa-nos. Mas aqui estamos como um filho pródigo que te pede: dai-nos mais uma oportunidade. Tende compaixão de nós, Pai. Tende misericórdia. Ampara-nos, protege-nos e livra-nos de todo o mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia da prece. Hoje foi
foi um calvário cibernético, né? Um calvário da internet. Mas nós conseguimos, Ana. Chegamos aqui ao final, mesmo com todas as dificuldades, mesmo faltando ler alguns comentários, dizer o nome das pessoas, mas nós conseguimos. É que deu para hoje, né? Eu acho que isso é um exemplo de expiação terrestre. Essa é uma expiação, nós tínhamos que passar por isso. Expiação, né? Cibernética. Uma expiação da internet. Depois a gente vai fazer um caso desse aí, da expiação que a gente teve de passar. Aí faz a prece e imagina o drama, né? Eu tenho que fazer a prece e a prece tem que ser concentrada, né? Não pode ter uma prece concentrada. Mas eu tenho que ficar olhando na internet, então eu ficava pedindo a Deus, meu Deus, eu acho que hoje eu magnetizei todos os cabos e fibra óticas dessa cidade, para não cair a prece. Mas eu vi aqui todo mundo participou, eu acho que todo mundo recebeu as bênçãos necessárias. Era o que tinha para hoje, graças a Deus. A gente pede desculpa mais uma vez, mas infelizmente acontece, né? Então, agradeço a todos e a todas pela paciência, né? E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. E até a próxima quinta. A gente vai trazer o tema das aflições, que vocês concordaram. E eu espero que seja muito bom, que a gente possa estudar mais e mais. Que não seja tão aflito. Que não seja tão aflito. A transmissão não seja tão aflita. Né? Então é isso, gente. Um abraço. Boa noite a todos e a todas. Beijo, Cícero. Até mais. Abraço a todos. Eu vou mandar um abraço aqui para quem está aqui. Eu estou vendo que está aqui, né? Os que eu puder ler, eu vou mandar abraço aqui. Não dá para colocar aqui, aparecer o nome de vocês hoje. Mas eu vi aqui. Eu quero mandar um abraço para a Tiane, minha amiga Tiane, uma pessoa que eu gosto muito. Faz uma pizza queimada muito boa. Deixa eu ver aqui quem é que eu consigo ver. Oi, Rose. A Denise está ali, né? Eu vi que eu consegui ver a Denise. Deixa eu ver, Selma. Gratidão, é isso, né, Denise? Deixa eu ver aqui quem é que eu estou conseguindo ver. A Vanúzia, Rejane, Ana Alzira, o Rafael. Oi, Darlene. Não, a gente não vai, né? Não desista de nós. A Sâmia, um abraço, Sâmia. Que Deus nos abençoe a todos. Falei da Ana Alzira. Cadê o Matheus, hein? Eu preciso mandar um abraço para o Matheus. Eu não sei como é que está aqui, se ele está aqui online. Yara, boa noite, um abraço, Yara. Deixa eu ver quem mais aqui. A Nena, o Roger. O pessoal que está aqui, eu não estou vendo mais aqui, não está mais entrando mais gente aqui para eu dar boa noite. Boa noite. Aqui a Kátia, hora da rádio. É isso aí, boa noite. Boa noite a todos. O Roger, que é um trabalhador, já está dando boa noite e tchau. Tem razão. Não, a rádio eu entendi. Hora da rádio sou eu, né? Entendi. Essa, Kátia, é engraçada. E eu, sem saber quem é a hora da rádio, o rádio deve ser eu aqui, não paro de falar, né? Sâmia, um abraço. Sâmia, eu já mandei aí suas considerações para a diretoria. A Rejane, um abraço para o Matheus, Rejane. Deixa eu ver quem está mais aqui online. Conceição, um abraço, Conceição. A Rejane, agora vai ficar igual a rádio, Kátia. Rejane manda beijos para Yara, a Rejane de Minas Gerais. É isso aí, o pessoal aqui está mandando recadinhos uns para os outros. Que coisa boa! Deixa eu ver quem está mais aqui online, quem é que está mandando. Eu entendi, viu, Kátia? Agora eu entendi. Agora eu vou ficar aqui
mandando corações para todo mundo. É isso, gente. Sábado eu espero vocês para a prece, ou para o tratamento espiritual voltado para os doentes da alma. Vamos falar sobre a fé, sábado às 19h30, e amanhã no Instagram, a prece dos anjos. Tem um pessoal que é aí os fãs da prece dos anjos, que estão lá todos os dias na prece dos anjos. É uma alegria estar com vocês. Ana, se for possível, os nossos comerciais.